Olá a todas! Sejam bem-vindas a essa aula que a gente vai refletir um pouco mais sobre como escolher a cor de cabelo ideal, né? Tem vários critérios aqui que eu vou passar para vocês. Espero que vocês cheguem ao final da aula mais seguras, mais confiantes e determinadas a escolher mudar o cabelo ou não. Talvez vocês vão perceber que a intenção de vocês, quando vocês buscam a coloração de cabelo, nem sempre é a que deve nos guiar para a beleza. Vou conversar um pouquinho sobre vocês com isso. Sou a Jéssica Valentini, sou consultora de cores, sou consultora de estilo e por isso a gente vai aliar dois conceitos muito importantes aqui, que é a cor em si, que envolve a coloração pessoal, mas também o estilo, que é a nossa expressão como um todo, né? Como o cabelo vai compor uma parte importantíssima da nossa comunicação visual e por isso é tão importante pensar nesse assunto. Vamos para a aula porque a gente tem muita coisa que discutir aqui. Espero que vocês gostem bastante e saiam daqui muito mais confiantes para decidir o que vocês vão fazer com o cabelo de vocês, que no fim das contas é o quê? Nada mais do que a moldura do rosto. Pensa num quadro nesse momento, um quadro maravilhoso que está colocado na sua sala ou está colocado no museu, e o quanto, por mais lindo que seja a pintura ou a escultura, enfim, a moldura também faz parte. Se a gente for pegar um quadro que remete ao antigo, por exemplo, e colocar uma moldura mais moderna, pode ser que não condiga, né? Que fique algo chocante, algo estranho. Da mesma forma, o contrário, se a gente tiver um quadro de arte moderna e quiser colocar uma moldura muito mais antiga, vai ficar estranho. A moldura pode ser linda, o quadro pode ser lindo, mas se não estiver condizente, se a mensagem, se a comunicação não falar a mesma língua, a gente pode ter algo estranho, algo chocante, que não vai encaixar com aquele quadro. Ela faz parte, né? Essa moldura faz parte. Ainda mais pensando no cabelo, que é muito mais importante, porque ele parte de algo que veio de fábrica, ou seja, algo que Deus fez para nós. Se Deus nos fez com cabelos, né? Ao contrário, né? Vamos pensar aqui nos carecas. Até o fato de alguém ser, né, careca, que não tem cabelo, faz parte de um querer de Deus para aquela pessoa, porque afinal Deus está no controle de tudo, inclusive da nossa aparência. Então a gente tem que partir do pressuposto de que o cabelo é a moldura do nosso rosto e por isso ele é tão importante. Segundo passo é pensar o quê? Que nós precisamos que essa decisão da cor e do corte e de todos os elementos visuais que compõem o cabelo esteja de acordo com a beleza, que é o bom, o belo e o verdadeiro. Essa palavra eu quero que vocês guardem na cabecinha de vocês. Por quê? O que é bom, para mim, né? O bom de modo geral, né? O bom de modo geral, ele é um pouco mais unânime e um pouco mais objetivo, né? Mas dentro da realidade de cada pessoa, ele tem algumas circunstâncias que mudam. Então, para algumas mulheres, é bom que o cabelo seja mais curto, por ser mais prático e etc. Para outras mulheres, o contrário, né? De acordo com o desejo de imagem, de acordo com o objetivo de imagem. Então, nós temos a objetividade da beleza. O bom, o belo e o verdadeiro não são discutíveis do ponto de vista geral, mas em nós, na nossa circunstância, na nossa realidade, pode ser que a verdade sobre nós seja diferente. Que para algumas pessoas, pintar o cabelo de ruivo expressa uma verdade sobre ela. Para outras pessoas, pode maquiar a verdade sobre nós. Ou seja, existe o bom, o belo e o verdadeiro em termos gerais, objetivos. E existem as nossas diferenças. Então, quando a gente aplica esse conceito de beleza para cada um de nós,
Nós não estamos falando em uniformizar as pessoas, pelo contrário, nós estamos falando em conseguir expressar a nossa verdade. E por isso, nós estamos falando de uma identidade. Se Deus nos fez diferentes, então é porque há um querer dele também em relação a isso. Então, por isso, identidade, nesse caso de uma escolha pessoal, também deve guiar as nossas escolhas. Precisa ser bom, precisa ser belo, precisa ser verdadeiro. Para a minha identidade, para mim, né? Precisa expressar a verdade sobre mim. Não é que a verdade muda, mas nós mudamos. A nossa personalidade muda. O que veio de fábrica muda. Por isso, não é, né, seguir moda, pintar porque todo mundo tá pintando, fazer luzes de determinadas cores porque a artista da novela fez. Não funciona. E vocês já devem ter, muitas de vocês já vão ter histórias aí de atrocidades que a gente acaba fazendo no cabelo porque quer imitar algo como se fosse possível ficar tão bela quanto aquela pessoa. Para aquela pessoa, aquele cabelo é bom, é belo e é verdadeiro. Para você, talvez não seja. E aí agora a gente vai ver o que a gente precisa observar na hora de escolher uma cor de cabelo ideal. Vamos pensar assim, ó, que todos os elementos visuais, isso a nossa imagem inteira, a nossa roupa, o tecido, a cor, tudo isso precisa estar alinhado ao quê? Primeiro, a nossa personalidade. E aqui, quando eu falo de personalidade, eu estou falando tanto do que veio de fábrica, ou seja, como Deus nos fez, como o que foi construído ao longo da nossa vida. Nós não somos só aquilo, a nossa característica original, a nossa essência. Nós também somos essa personalidade que foi construída ao longo do tempo. Então, aqui eu preciso levar em conta o todo. E também onde eu estou inserida, o que é bom para a minha realidade nesse momento, para a minha idade, que é uma circunstância. A minha idade não sou eu, mas nesse momento ela faz parte da minha realidade, ou seja, é uma circunstância que eu preciso levar em conta. Será que é bom e é belo que eu escolha determinada cor de cabelo para, né, para minha circunstância, para minha realidade atual? Ou seja, a gente precisa levar em conta também as circunstâncias dentro da nossa personalidade. Depois, objetivo de imagem. O cabelo, ele é um elemento estratégico, ele é a moldura do quadro, ou seja, eu preciso pensar também no meu objetivo de imagem. Depois eu vou trazer aqui o que cada tom de cabelo comunica. E aí sim vocês vão entender que talvez vocês querem algo que, na prática, não está alinhado ao objetivo de imagem de vocês, ou que é desejável para o objetivo de imagem de vocês nesse momento. Então, vocês têm um cargo de chefia, mas tem um símbolo, né? O rosto de vocês tem um rosto um pouco mais de menina. Aí a gente vai tratar com maquiagem, vai tentar achar alguns artifícios de maquiagem e também de cabelo, né? De cores de cabelo que podem ajudar a alinhar, né? Vai ajudar a sua natureza, que é um pouco mais menina, porque mudar ela, né? Mudar os teus traços, muitas vezes são traços simbólicos, um rosto arredondado, algo um pouco mais delicado na face ou no corpo, que vai expressar algo mais menina. Mas com essa estratégia de cabelo, de maquiagem, a gente pode, sem mudar a nossa personalidade, alinhar a um objetivo de imagem, de passar mais maturidade ou passar mais força. E aí sim a gente consegue ter um casamento, né, entre a minha personalidade e esse objetivo de imagem que vai vir por essas escolhas estratégicas, inclusive da cor de cabelo. Depois, características físicas. Essas características físicas são importantes por quê? Porque para eu acertar o tom de cor de cabelo ideal, eu preciso saber o meu subtom de pele, se ele é mais quente ou se ele é mais frio,
e as cores que são mais adequadas às minhas características físicas. Então, não basta eu pensar que se eu escurecer o cabelo vai me trazer mais força, mais autoridade. Eu preciso saber qual é o tom de escuro que eu vou utilizar para harmonizar com a minha cor de pele, né? Com o meu subtom de pele. Ou seja, não basta o objetivo de imagem e nem a personalidade. Também preciso saber as minhas características físicas, estudar um pouquinho de coloração, ou pesquisar, ou procurar bons profissionais que já saibam disso, ou fazer uma análise de coloração pessoal. Depois, eu preciso também, algo que eu coloquei separado aqui, mas que é importante, uma responsabilidade na comunicação da minha imagem, né? O que eu estou comunicando com essa escolha que eu estou fazendo? Então, por exemplo, se você é uma chefe de uma empresa que é mais séria, que os objetivos daquela empresa são um pouco mais discretos, um pouco mais sérios, e você resolve aparecer de cabelo azul, você não vai poder evitar os símbolos que aquele cabelo azul vão trazer. Eles vão vir com uma carga simbólica que você não vai conseguir evitar. Ou seja, se as pessoas começarem a te olhar diferente, ou começarem a questionar, ou estranharem, ou se afastarem, enfim, muitos fatos, dependendo se você está numa empresa de publicidade, né? Pode ser bom que você pinte o cabelo de azul se está adequado à tua personalidade e ao teu objetivo de imagem. Mas se você está numa empresa mais séria, você pintar o cabelo de azul vai gerar uma estranheza que talvez as consequências não sejam boas. E aí não tem a ver com competência, tem a ver com o que você está comunicando, mesmo sem ser aquilo, e o que você pareceu para as pessoas ao tomar essa decisão. Então, isso é responsabilidade nas nossas escolhas quando a gente muda a cor de cabelo ou qualquer outra imagem que a gente, ou o tipo de roupa que a gente vai usar, tudo isso a gente precisa assumir a responsabilidade. E que as pessoas não têm, por causa da simbólica, que é mais forte do que nós, né? A pessoa pode falar, não, eu não quero pensar que ela, né, enfim, que ela é rebelde. Ela não é, ela pode não ser rebelde na prática, o ser dela pode não ser rebelde, mas alguém que pinta o cabelo de azul, que é uma ruptura em relação ao natural, pode gerar essa estranheza e causar nas pessoas uma sensação de que aquela pessoa está tentando ser rebelde. Entendem? Que a comunicação daquilo pode parecer. Agora, se você é uma pessoa rebelde, está alinhada ao ambiente que você está, pode ser que o teu ser e o teu parecer com o cabelo azul fiquem alinhados e aí você fica autêntica. E aí a responsabilidade em relação à comunicação visual fica adequada ao que você gostaria no teu objetivo de imagem. E aí tudo bem pintar o cabelo da cor que você quiser, né? Realmente é uma escolha pessoal, mas você tem que estar ciente que existem símbolos que vão ser evocados com essas cores e que você precisa ter responsabilidade naquilo que você vai causar, não vai culpar o mundo porque te olhou diferente, se você está com um cabelo diferente e que de fato vai chamar atenção para o diferente e o que o diferente traz consigo, tá? Esses três pilares você precisa analisar antes de decidir por uma mudança de cor ou de corte ou qualquer que seja essa mudança visual. Depois, vamos pensar agora, começar a pensar na personalidade. Agora eu vou dividir um pouquinho cada uma dessas etapas aqui que a gente precisa pensar. Em relação à personalidade, eu preciso saber quem eu sou. Quem sou eu? É se olhar no espelho, mas também, né, não é só a imagem exterior, mas é também conversar com pessoas que te conhecem, é também, né, trazer lembranças de infância, de características que você consiga recuperar em relação à sua essência, é também avaliar aquilo que você foi se tornando ao longo do tempo e ter uma clareza daquilo que é mais
característico em você. Não existe outra palavra, eu acho, para traduzir isso, mas aquilo que é caráter, característica, forma, aquilo que te forma e aquilo que te forjou também, né? Você tem uma forma original e você tem uma forja aí, você foi sendo forjada. Algumas forjas são de Deus e são boas. Outras forjas pode ser que você tenha que recuperar a característica original, porque nem todas as mudanças que a gente tenta fazer em relação a si mesmo são boas, né? São boas. Às vezes a gente até vai contra algumas coisas que a gente tinha de talento, coisas boas, enterra talentos. Então, toda essa reflexão aqui você precisa fazer nessa etapa de autoconhecimento, ou seja, mudar a cor de cabelo também está relacionado ao autoconhecimento. Então, quem sou eu? É a primeira pergunta que você vai responder. E aí, quando você decidir por alguma cor ou estiver pensando nas cores que você quer mudar, você vai pensar se aquelas cores e o que elas comunicam simbolicamente estão alinhadas com o quem é você. A cor ela não pode ser um disfarce, ela precisa ser para revelar a nossa beleza e não para maquiar aquilo que a gente não gostaria de parecer ou para parecer outra coisa. Se acontecer isso, se você decidir para maquiar, vai ser vaidade. A vaidade é vazia, portanto, você vai achar que vai conseguir um resultado de autoestima, de autoconfiança, e pode até ser que você consiga na primeira semana, na segunda semana, mas na seguida você vai querer mudar de novo. E essa sensação de querer mudar de novo muito rápido, ela vem justamente porque não era bem aquilo. Sabe quando a gente tá com fome e come algo que não sacia, né, que não enche a barriga? É a mesma coisa, né? A mãe dizia, né? Não come doce antes do almoço, né? Você vai ficar sem fome. E na verdade aquilo não saciou, aquilo simplesmente levou para frente a fome, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Você vai fazer uma mudança que é um doce, quando na verdade você precisa de um almoço. E esse almoço precisa ser com mais nutrientes, pensando realmente naquilo que faz sentido para a tua essência. E aí sim a gente se sente a gente mesmo e aquela mudança de cor ou de corte vai durar em você, porque você vai se sentir plenamente satisfeita, plena, cheia e não vazia, que é o caso das mudanças que a gente faz para maquiar ou para mudar, rejeitando o que nós somos, tá? Então é importante pensar isso também. Depois eu vou pensar o que eu quero expressar com a minha imagem. A gente precisa pensar que cada cor, cada um desses tons que eu coloco aqui na imagem, ele tem algo que ele está expressando principalmente. O tom, ele eu costumo falar, né? Não importa a cor, importa o tom da cor. E é por isso que vai mudar um pouquinho as simbólicas em relação a cada tipo de cor. E eu vou trazer aqui para vocês essa mensagem. Quando a gente fala em cabelos mais claros e tons mais quentes, visivelmente mais quentes, já vou explicar a diferença para vocês, a gente está falando de tornar mais acessível. O calor, por exemplo, né? Quando a gente pensa no calor, o calor aconchega, o calor aquece, o calor faz com que a gente se sinta um pouco mais confortável, aproxima. Ou seja, trazer esses tons mais claros, iluminar, trazer luzes, né? Isso que se chama o procedimento, né? Fazer luzes. A gente está iluminando. E quando esses tons são mais quentes, eles trazem um aconchego, um calor. A pessoa tende a se tornar um pouco mais sociável, vamos dizer, aparentemente sociável, aparentemente acolhedora. E aí sim, pessoas, por exemplo, pessoas, por exemplo, que são mais duras, que tem um cabelo muito escuro, que vai vir no próximo slide, que simboliza a força, podem optar por luzes que são mais acobreadas, né, um moreno iluminado, ou até tons de louro, para que elas consigam parecer mais acessíveis, né, mais próximas.
Mas o que que você precisa pensar? Eu sempre faço essa pergunta quando eu faço atendimento em relação à cor de cabelo. Que muitas vezes a gente acha que gostaria de se tornar mais acessível. Só que se as pessoas realmente sentissem você mais acessível, pode ser que elas se afastassem, pode ser que você não ia gostar dessa sensação de que as pessoas estão tendo uma liberdade com você. Então você precisa pensar bem se esse realmente é o seu objetivo e se você vai se responsabilizar pelas consequências de tornar o teu cabelo um pouco mais acessível. Em relação às luzes, eu gosto de pensar que se a gente ficasse numa lógica natural, né, de ficar mais ao ar livre, tomando mais sol, né, pensando na vitamina D, enfim, numa lógica como Deus sonhou, a gente já teria luzes naturalmente. Então, iluminar o cabelo, tornar mais acessível, enfim, pode ser uma boa estratégia. Mas se você sempre tem que pensar se está condizente, né, com a coloração que vai vir em seguida e também com o seu objetivo de imagem, tá? Tons mais escuros, né? Escuros geralmente mais fechados, né? Tons mais fechados. O escuro na natureza, ele simboliza força. É muito bom para pessoas que têm cargos de liderança, cargos de chefia, e aqui é uma boa estratégia, principalmente para quem tem rostos, traços um pouco mais delicados e que querem parecer um pouco mais de autoridade, né? Então, essa força vai ajudar a trazer uma seriedade, uma força, expressar isso. Na verdade, pode ser que você não seja, mas na questão da imagem, pode ajudar a trazer esse elemento, né? Pode ser um objetivo de imagem que é atendido. E se você já tem o cabelo escuro naturalmente, saiba que você expressa isso. E que assim vai ser natural que algumas pessoas se afastem, que algumas pessoas vão com mais receio quando se aproximam de você e etc, tá? Em relação aos vermelhos ou aos ruivos, e aqui poderia até entrar um pouquinho a questão do cabelo colorido também. Quando a gente pensa nos vermelhos, nos ruivos, a gente pensa numa personalidade mais forte, uma pessoa com personalidade forte, mais geniosa, né? Ou seja, geralmente quem escolhe essas cores é porque já tem uma personalidade que condiz com isso. E aí sim, quando você escolhe isso, expressar isso, você também vai ter uma consequência. Mas se você tiver numa função que é bom mostrar criatividade, que é bom mostrar uma certa ousadia, que é bom mostrar uma certa, digamos, diferenciação, porque são cabelos mais raros, pode ser que você consiga essa estratégia pintando o cabelo de ruivo ou de vermelho. Depois eu vou falar em relação à coloração e vocês vão entender que tem diferenças não simbólicas no que parece, mas sim simbólicas em relação à coloração de pele. Nem todo mundo vai ficar bem com o primeiro ruivo, nem todo mundo vai ficar bem com o segundo vermelho. Aqui a gente tá falando do quente e do frio, já para antecipar vocês. Cabelos louros frios, que são cabelos louros platinados, vão passar uma imagem de poder e ousadia, meio cruela, assim, né? Tem aquela questão da rainha do gelo, o branco ele remete mais ao gelo, ao acinzentado, enfim. Então aqui, ao contrário do louro mais dourado, a gente vai ter, no caso do louro, mais frio, principalmente quando é um cabelo não só com luzes, mas geralmente quem gosta de platinado gosta de muitas luzes, vai passar essa mensagem de mais poder e ousadia, né? Tem algo de parecido com o ruivo, parecido com o vermelho, só que num tom de louro. E depois a gente precisa pensar, responder essa terceira pergunta, que eu já fui falando aqui ao longo dos slides, que a nossa personalidade, e eu preciso me fazer essa pergunta, se ela tá alinhada ao meu objetivo de imagem, né? Se o meu objetivo de imagem, né, num cabelo platinado, ou num cabelo colorido, ou num louro acobreado, ou num moreno iluminado, enfim, está adequado ao meu objetivo de imagem, né? Vocês já sabem o que cada tom de cabelo traz e também aquilo que vai poder expressar. O que eu gosto de pensar? Que o nosso tom de cabelo, nossa escolha ideal, ela precisa partir do nosso cabelo natural, que foi o que Deus escolheu para nós. Então, eu gosto de, né, isso é uma sugestão, não é uma regra,
de não mudar o contorno do rosto, a moldura do rosto. Então, que nessa parte aqui, onde as pessoas me veem de frente, faça uma raiz esfumada, né? Tente não alterar. Para quê? Para que as alterações e aquilo que iluminar seja a partir do meu cabelo natural e não mudando o meu cabelo natural. Embora, vou falar um pouquinho agora de algumas dicas de cartelas de cores, né? Trazer alguns exemplos para vocês e vocês vão ver que dependendo da cartela, combina mais ou menos com determinados tons, tá? E aí sim chegamos à escolha da cor, que é de acordo com a coloração pessoal. Eu preciso saber essas duas perguntas, principalmente a primeira. Qual é o meu subtom de pele? Se ele é mais quente, ou seja, se meu sangue é mais azulado, e aí vai ficar melhor com cores mais frias, ou se o meu subtom é mais, se ele é mais quente, que tem mais amarelo, né, que o sangue é um pouco mais quente, com pigmentos mais amarelados, ou se o meu subtom é mais frio e aí tem mais azuis e vai refletir melhor com cores mais frias. E aqui, na coloração pessoal, acontece exatamente o que acontece com o tom e o subtom de pele. O tom de pele é o que eu estou vendo, é o visível. O subtom de pele é o que está embaixo. Se é o que está embaixo, eu não estou vendo. Então, vai ter muitas cores que vocês vão ver ela mais quente, mas na verdade o tonalizante tem acinzentado, então é mais frio. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês, mas sugiro que quem tiver muitas dúvidas faça uma coloração pessoal para a gente estudar o teu caso especificamente. Então vamos lá. Esse aqui é a tabela de cores dos tons naturais. Então, esses numerozinhos aqui é o que todos os salões e todas as marcas usam para indicar a coloração natural. Então, o 7.0 é para quem tem cabelo louro médio. O 8, louro claro. O 9, louro muito claro, começando, né, do 1, do preto intenso, até o 12, que é o louro ultra claríssimo, que seria o platinadíssimo, branco, praticamente, né? Então, isso aqui algum desses aqui vai ser a cor do teu cabelo original, né, do teu cabelo natural, tá? Então, todos os tonalizantes, eles vão partir desse primeiro número, ponto zero ou ponto nada, né? Que é a tua cor original. Depois, para fazer a coloração de cabelo, essas mesmas marcas utilizam uma nomenclatura que é de números que simbolizam quente e frio. Então, por exemplo, tá? O ponto 1 é o acinzentado. E isso pode ter até 4 números, tá? Vou mostrar para vocês algumas mechinhas aqui depois. Então, tem alguns que tem 4 números, né? Tem alguns que tem 2, tem alguns que tem 3. Esse aqui, por exemplo, 66/71. Ele tem 4 números, ou seja, ele tem 2 vezes o louro escuro, ele tem o 7, que é o marrom, e ele tem o 1, que é o acinzentado. Então, é uma soma de cores que vai mudar completamente de um para o outro. Então, por exemplo, o 6.1, vocês conseguem perceber que ele é bem acinzentado, né? Ele é um louro escuro acinzentado. O 7.13, se fosse só 7.1, seria também mais acinzentado. Mas como é 7.13, eu tenho 3 que é do dourado, ou seja, é um louro que é acinzentado dourado. E aí, aparentemente, ele vai ser um tom quente. E então, por exemplo, uma morena que quer fazer um moreno iluminado, mas tem uma cartela de subtom frio, vai precisar escolher cores desse tipo. Cores que parecem parecem quentes, mas que na verdade têm um acinzentado de fundo e são frias. E aqui a gente vai ter muitas opções e tem que partir do teu cabelo original. Mas a estratégia é você adequar a tua coloração pessoal com a tua estratégia de imagem. Então, se a tua estratégia é parecer mais acessível e você é morena, você precisa acertar no tom das luzes, senão pode ficar terrível, porque aquela cor vai reagir com o teu subtom de pele e vai ficar estranho, né? Por isso que a coloração, inclusive, muda de pessoa para pessoa, assim como muda o batom, assim como muda
cor de sombra, porque a coloração, o sangue de cada pessoa muda e é isso que vai refletir as cores e que vai ficar bem ou não, tá? Então, na coloração, assim como em nós, nem tudo que parece é. Tem pessoas que têm pele quente, tom quente com subtom frio, assim como tem cores de coloração pessoal, de coloração de cabelo que tem aparentemente quentes, mas subtom frio. Tá? E aqui tem outros exemplos aqui de cores, ó, vejam que todos esses aqui são frios, porque ele tem tem o acinzentado, mas alguns parecem acinzentados e alguns parecem mais quentes. Olha o 9.31, como parece um louro mais dourado, né? Não parece um louro acinzentado. Já o 9.13, que o 1 vem antes, a gente consegue ter algo um pouco mais platinado, né? Algo um pouco mais pro frio do que pro quente. E aí a gente tem muitos outros tons de coloração aqui que a gente vai ter para cartelas quentes, para cartelas frias, enfim, e mais colorações que as empresas vão desenvolvendo, mas eu preciso entender essa lógica dos tons, né? Então, cada númerozinho, essa mistura de números vai indicar algo, tá? E também, aqui o que eu estou falando é só em relação ao subtom. Mas também existe uma lógica da cartela de cores de acordo com a personalidade. Então, vou dar só 2 exemplos aqui que são exemplos bem opostos. Quando eu pego uma cartela de outono suave, por exemplo, as pessoas de outono suave, pode até ser que ela tem contraste alto, ela tem o cabelo escuro e a pele clara, por exemplo. Mas, como ela é uma cartela que a paisagem da cartela tem menos contraste, uma pessoa que é de outono suave ou de verão suave, que eu trouxe exemplo do tom frio, né? Então, nesse caso, é um tom frio que parece mais quente, mas que é um tom... Vejam que é umas luzes suaves. Então, a pessoa que tem uma cartela suave vai preferir se sentir mais à vontade, em geral, tá? Não é regra, mas a maioria, porque segue a lógica da cartela de cores também, costuma seguir, a gente vê que essa reprodução da paisagem, da sua paisagem, vai ser também no cabelo. Então, nesse caso aqui que eu tenho tons frios, que seria verão suave, verão claro, ou até inverno profundo, inverno frio, inverno brilhante, não. Já vou falar da lógica do inverno brilhante, que é um pouco diferente. Mas cartelas que têm menos contraste, que a paisagem tem menos contraste, costumam preferir tons que sejam tom sobre tom, né? Uma coisa um pouco mais natural, com menos contraste, exatamente como é na cartela de cores, tá? Já pessoas que têm cartelas com contraste mais alto, como é o caso do inverno brilhante, costumam preferir mudanças radicais, né? Assim como um louro platinado, algo muito diferente da sua cor original, né? Da sua cor de raiz. Para essas pessoas, né, a personalidade indica isso, ou seja, por mais que a pessoa mude o seu entorno, mude a sua moldura, muitas, realmente, vocês vão perceber, quem conhece Invernos Brilhantes, ou quem é Inverno Brilhante, que as pessoas vão elogiar tanto que parece que a pessoa nasceu assim, né? Então, tem uma lógica que foge um pouquinho a lógica que seria para outras cartelas de cores, tá? Então, veja que é individual a análise e não é uma regra coletiva, né? O bom, o belo e o verdadeiro vai mudar de acordo com a essência de a verdade sobre cada pessoa. A verdade não muda, mas a verdade sobre cada pessoa é diferente. Aqui eu tenho uma outra de tom, aqui eu tenho tons frios que parecem frios. Aqui eu tenho tons frios que parecem quentes, ou seja, para quem quer se tornar um pouco mais acessível, não quer ficar tão Cruella de Vil, poder, enfim, que seria dos tons mais platinados. Agora, para quem exerce um cargo de chefia, para quem gosta desse distanciamento, né, dessa diferenciação, os tons frios mais platinados são estratégias melhores. Já para quem quer algo mais próximo, os tons frios ou quer algo mais suave, que é o caso dos verões, por exemplo, vai preferir algo assim que tenha um pouco mais de suavidade entre as cores, parece mais natural, né? Mesma coisa os tons quentes aqui, tá? Vejam que o 7.3 e o 7.4 muda só um número, mas o 7.3 vai mais para o louro. O 7.4 já vai mais para o ruivo, né? É um louro médio, mas já é acobreado. E por ser mais acobreado, ele vai ter mais tom de laranja.
Então, são tons quentes, mas vejam que um número aqui muda completamente a coloração. Aqui a gente tá tons quentes, só para vocês entenderem, né? Aqui já é um pouco mais acobreado, porque já é mais quente, mas quando a gente vai para os tons quentes de 7.4, seria esse início ali no canto, que é bem laranja, né? E aqui, por que eu botei vermelhos separadamente, né? Não só do quente e do frio? Porque os vermelhos também seguem uma lógica de temperatura, tá? Então, quando vocês olham para aquele canto de lá, né? Para pro primeiro canto aqui, pro canto esquerdo, né? Da esquerda para a direita, vocês vão ver tons mais laranjas, que tem em geral ponto 4, né? Por exemplo, 6.4. O 6.4 é bem quente, é totalmente quente, é um louro escuro avermelhado, mas é um vermelho mais laranjado. Quando a gente vai para o 5 junto, que é o acaju, a gente já vai ter tons mais que ainda são pro laranja, né? Mas já são, porque tem o 4 aqui também, mas ele já tem o acaju, que é o 5, que é mais frio, e aí ele já vai para um tom que dá para cartelas frias e não só quentes. Então, da esquerda para a direita, a gente vai ver desde o tom totalmente quente até tons neutros, né, que dá para cartelas quentes e frias, até na direita a gente vê tons totalmente frios, que são esses tons que vão para o violeta, que vão para o rubi, né, que vão para tons mais frios realmente, né, que vai dar no máximo para outonos profundos, que são cartelas de transição e que aceitam também o frio, tá? Mas, por exemplo, se uma pessoa de cartela fria colocar a primeira cor lá, que é o 7.4, vai ficar muito estranho. Assim como uma pessoa totalmente quente, que tem subtom quente, que vai fazer uma cartela de um 7.5, né, que já vai ser mais frio, vai ficar estranho também, né? Não vai reagir bem com o seu subtom de pele. Então, essa é a lógica da coloração, e a gente poderia ter muitos exemplos aqui, porque cada cartela muda, cada desejo de imagem de cada pessoa vai mudar também, então eu preciso pensar em tudo isso. E vejam que eu tenho aqui diferenças, né, do mesmo louro. Aqui essa primeira imagem dá pra ver bem, né, louros um pouco mais quentes, né, aqui é o quente e o frio, basicamente, né, o louro mais quente, que tem um pouquinho mais de dourado, o louro mais frio, que vai mais para acinzentado, o ruivo, bem ruivo, que é mais quente, o acobreado, quando vai para um acinzentado, que fica mais frio. Então, basicamente, a gente vai ter, né, esse parecer e o ser, que também vão mudar, né? Como vocês viram lá dentro da lógica da coloração pessoal, e que também vai estar relacionado com a personalidade de vocês. Sempre pensando, né, que vocês vão passar uma mensagem com o cabelo de vocês, e que para vocês pintarem dessa cor, né, vamos pensar esse violeta, que é bem frio, por exemplo, vai passar uma mensagem diferente. E também aqui eu quero juntar a isso, com essas duas imagens, a questão do liso e do encaracolado, que também são elementos visuais, né? Também trazem elementos visuais. Então, por exemplo, quando eu faço um preto ou um vermelho, esse vermelho mais frio, que é um vermelho que afasta um pouco mais, e tem um cabelo liso, eu vou trazer mais um elemento de seriedade, de força, que é o cabelo liso. Quando eu faço essa mesma cor num cabelo encaracolado, vamos ver se tem nessa outra imagem aqui, cabelos encaracolados, que tem, ó, nesse mais pro finalzinho ali, eu tenho cabelos encaracolados, é a Rihanna, né? E que são mais avermelhados frios. Eu vou ter uma proximidade maior por conta do arredondado das ondas, né? Eu vou ter algo um pouco mais feminino, um pouco mais próximo por conta do arredondado das ondas. Então, também tem que pensar na cor em relação ao tipo de fio que vocês têm, né? Se é mais liso ou se é mais encaracolado, né? Da mesma forma, a gente olha para os mais laranjas, que são tons mais quentes, mais calorosos, mas se eles forem lisos, eles trazem um distanciamento um pouquinho maior, muitas vezes, do que esses frios que são encaracolados, tá? Então, tem essa lógica. E também tem a lógica do contraste, tá? O contraste, ele vai deixar um pouco mais estranho ou mais natural. Então, quando a gente vê, por exemplo, na última linha,
tem uma pessoa no penúltimo quadradinho tem uma pessoa de cabelo vermelho com a pele muito clara. Então aqui eu tenho um contraste bem alto. E aí fica um pouco mais chocante, fica um pouco menos natural. Agora, quando eu vou, né, para o próprio cabelo da Rihanna, né, que é um cabelo que é avermelhado, mas que ao mesmo tempo compõe muito bem com a pele dela, eu tenho algo um pouco mais natural, né? Então, nem sempre o impacto da imagem vai ser só, nem sempre não vai ser só pela cor que vocês escolhem, mas também como aquela cor vai reagir ao cabelo, à pele de vocês, né? E a apresentação como um todo, que é os outros elementos da imagem, né? Então, se eu pego, por exemplo, uma franja, se eu coloco uma franja, ou se eu coloco um acessório no cabelo, né, um laço, se eu repico o meu cabelo, que dá um ar um pouco mais de modernidade, ou se eu deixo ele um pouco com um corte um pouco mais tradicional, a cor em si, ela vai compor com esse outro elemento de imagem que eu trouxe, né? Através do corte, através das ondas, através de tudo que eu for fazer, além da cor, tá? Então, vejam que eu preciso escolher a cor, eu preciso pensar no que eu quero comunicar. Então, nesse caso, essa mulher com certeza tem uma intenção de chocar com esse cabelo tão... Provavelmente esse cabelo não está na coloração dela, então ela tem o objetivo de trazer esse choque, né? Que talvez seja uma artista, adolescente faz muito isso, né? Na fase da adolescência, com o objetivo de chamar atenção, geralmente, né? De se destacar dentro do grupo, né? Tem tudo isso que faz parte de fases ou faz parte de circunstâncias, no caso dos artistas. Então, tudo isso vai mudar totalmente, né? Então, a mesma cor de cabelo, a mesmíssima cor de cabelo, dependendo da cor da minha pele, dependendo do meu subtom de pele, dependendo dos outros elementos da imagem, vai mudar totalmente aquilo que a mensagem final, né? O que eu estou comunicando. Então, vejam que aqui tem várias pessoas que parecem muito natural, né? A própria Drew Barrymore, né, lá embaixo, no terceiro quadradinho, parece que ela nasceu assim, né? Tem várias pessoas ali que, a de cima, naquela fila inteira, na verdade, ali a gente tem pessoas que parece que nasceram assim, né? Que não parece uma pintura. Então, depende se você quer uma comunicação do natural ou se você quer uma comunicação que vá diferenciar, né, que vá realmente chamar a atenção para o seu cabelo, que é o caso, né, dessas que fica muito diferente, né, que tem algo que dá um choque, assim, em relação à pele e à cor de cabelo, tá? Então, tem cabelos que não são naturais, mas para algumas pessoas parecem naturais. Isso é muito interessante, pensar que a coloração, ela traz uma nova perspectiva, que não é a cor em si, mas a cor em nós. Isso vai acontecer com cor de batom, isso vai acontecer com cor de sombra, isso vai acontecer com cor de roupa, e é impressionante como realmente muda de pessoa para pessoa. Então, esse aqui eu já passei. Agora eu vou fazer uma conclusão, né, pra gente recapitular tudo. Então, vamos lá. Como escolher a cor de cabelo ideal? Voltando para a pergunta, né, do objetivo dessa aula. Então, primeira coisa, pensando, né, vocês refletirem sobre a personalidade de vocês e também o que vai comunicar aquela personalidade, tá? Pegar exemplos, fazer uma pastinha de imagens, pegar referências de outras pessoas que são parecidas com o ser de vocês, para que vocês admiram o corte, a cor de cabelo daquela pessoa, né? Para que vocês consigam realmente alinhar isso, né? A personalidade de vocês. Depois, pensar no objetivo de imagem de vocês, de acordo com as circunstâncias que vocês estão vivendo, né? De acordo com a idade, de acordo com a profissão, de acordo com o ambiente que vocês frequentam, tudo isso que são composições de circunstâncias e que talvez nesse momento precise alinhar com esse objetivo de imagem, né? O que vocês querem parecer. Depois, as características físicas. Então, muitas vezes, se vocês já tiverem errado muito, vale a pena vocês fazerem uma consultoria para cor de cabelo e também pensar em procurar profissionais muito bons, né? Aqui tem a questão da qualidade do produto também, quando vai fazer luzes, então tudo isso vai afetar realmente a mensagem final, né? A comunicação final da cor que vocês vão escolher. E por fim, de novo, a responsabilidade
na comunicação visual. Tudo vai comunicar, tá? Tudo, 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 tudo. A escolha de cada elemento visual está comunicando. Aqui tem a questão do cuidado, né? Do cabelo tá cuidado, do cabelo tá limpo, que não depende da cor em si, né? Eu sei que as mães aí que têm filhinhos pequenos têm um pouco mais de dificuldade, mas é uma fase, né? Tem que ser uma fase. Então, tudo isso, procurar bons produtos para o cabelo de vocês, para quem faz loiro, ou vermelho, tem que saber que vai precisar cuidar da cor, vai precisar manter aquela cor com produtos específicos, né? Porque a cor desbota com muita facilidade. Então precisa ter uma responsabilidade para não parecer desleixada depois, para não ficar a raiz crescendo, né? Tudo isso vai dar um impacto visual e pode passar uma mensagem que não é a que vocês gostariam e nem é o que vocês são, né? Então, tudo isso precisa ser levado em conta na hora de escolher a cor ideal para o cabelo, tá? Lembrando que a cor sempre parte do original de vocês, então digamos que vocês sejam um castanho médio, tá? Que é esse daqui. Então, quando vocês forem fazer as luzes, precisa partir do cabelo original, precisa saber o subtom de vocês, então digamos que vocês têm um castanho médio, tá? Um castanho médio, vocês queiram ficar mais loiras, fazer luzes mais loiras. Tô aqui com 7.1, mas o 7.1 é para cabelos mais acinzentados, cabelos mais frios, ou seja, e ele tem uma aparência de mais acobreado. Então, eu sei que eu vou passar uma mensagem de mais acolhimento, eu vou clarear, eu vou fazer essas luzes, vai passar uma mensagem de mais acolhimento, mas será que esse tom é o tom que vai ficar bem no meu cabelo? Ou será que talvez é um 7. Vamos pensar em outro 7 aqui. Acho que tem até um aqui, ó. Que é mais claro, um 8 aqui, ó. Que é um louro claro marrom que é mais quente, né? Então, talvez esse aqui seja uma escolha melhor, porque ele tem, se eu tiver subtom quente, esse aqui vai ficar melhor do que o 7.1, que eles são praticamente iguais. Deixa eu colocar do lado aqui. Vocês vão ver que eles são praticamente iguais, tá? São praticamente iguais, porém, um tem subtom quente, outro tem subtom frio. Então, não é só o parecer, no caso de escolher as cores de luzes ideais, a cor de cabelo ideal, é também o ser. E em relação à física da cor. Então, eu tenho dois fatores aqui. Eu tenho a física da cor e eu tenho a metafísica, aquilo que não é físico na cor, mas é a mensagem que ela vai trazer, os sentimentos que ela vai evocar, aquilo que ela traz consigo quando eu escolho uma cor de cabelo para fazer, né? Seja luzes, seja pintura, e aqui eu também tenho os tipos, né? Tem pessoas que fazem só iluminado, tem pessoas que pintam o cabelo todo, até pela questão do cabelo branco, precisa pintar o cabelo todo, então precisa escolher uma cor e vai ter que conversar com o cabeleireiro, porque aqui tem algo que até precisa ser dito, né? Para quem talvez você esteja só começando nesse assunto. A cor de cabelo, quando a gente pega os tonalizantes assim e faz luzes, eu estou descolorindo o meu cabelo, ou seja, o cabelo fica sem cor. E aí ele realmente fica dessa cor que eu tô vendo aqui. Se eu for fazer tintura, vai ser em cima do meu cabelo original. Ou seja, às vezes, se eu for pegar uma cor muito clara e tentar pintar o meu cabelo que é mais escuro, não vai cobrir. Por quê? Porque era uma cor muito clara para o meu cabelo. Se eu já pegar uma cor muito escura, pode ser que fique escuro demais, principalmente nos primeiros dias, quando vai tonalizar. Então, precisa ser com um profissional bom e precisa ser com um profissional que tem noção disso. De que se eu estou fazendo sobre o meu cabelo, é diferente do que se eu estiver fazendo luzes no meu cabelo, tá? Então, tem isso também que vocês precisam levar em conta na hora de escolher o tipo de procedimento que vocês vão fazer para escolher a cor ideal de cabelo de vocês, tá? Quantidade de luzes também, né? Quanto vocês vão iluminar, se vocês querem iluminar um pouco, se vocês querem iluminar muito. A mensagem é a mesma, o símbolo é o mesmo. Mas se eu for trazer muitas luzes, então, por exemplo, moreno iluminado, e eu ilumino bastante, eu vou trazer mais aconchego, mais acolhimento. Cabelo preto, se eu deixar ele todinho preto, mais força. Se eu fizer algumas luzes, um pouco de proximidade, um pouco de aconchego. Mesma coisa o vermelho, né? Se eu fizer só luzes.
Se eu pintar esse vermelho sobre o meu cabelo que é castanho, não vai ficar esse vermelho todo que eu mostrei nas imagens. Vai ficar avermelhado, porque é sobre o meu cabelo. Então, ele não vai ficar esse pigmento todo como se tivesse descolorido todo o cabelo. Então, são estratégias também que vocês podem conversar com o cabeleireiro e pensar se faz sentido. Então, por exemplo, pessoas de inverno profundo, eu gosto muito para quem vai pintar, né, vai fazer tinta, porque tá com brancos, usar esses tons que são mais avermelhados sobre o cabelo. Por quê? Frios, né? Quando forem frios. Porque quando faz sobre o cabelo, ele não fica essa cor. Então a pessoa não vai ficar com o cabelo violeta desse jeito aqui, como se tivesse descolorido. Ela vai ficar com um avioletado. Eu inventei uma palavra, mas ela vai ficar com aquela nuance de violeta no cabelo, porque vai ser sobre o cabelo dela. Então é importante que vocês vão em um salão bom, que vocês tenham noção dessas diferenças, procurem bons produtos para quem vai fazer em casa e tenham responsabilidade, inclusive, pelo resultado do que vocês vão fazer no cabelo de vocês. É a moldura do rosto, então precisa ter cuidado, né? Ao mesmo tempo que vale a pena, se pensou em tudo isso, pensou em personalidade, pensou em estratégias, pensou, sabe o seu subtom de pele, sabe a sua coloração pessoal, vai procurar um salão bom? Às vezes vale a pena investir, cabelo cresce, né? Então algumas coisas, algumas mudanças vale a pena ser tentadas, né? Principalmente se tá alinhadinho aí com o desejo de imagem de vocês. Gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Tirem as suas dúvidas, me procurem no Instagram para tirar dúvidas. Vai ser um prazer ajudar vocês. Eu acho que cabelo é realmente algo muito importante que afeta diretamente a nossa autoestima. Então, é importante que a gente realmente saiba o que está comunicando, saiba se está comunicando a coisa certa e acerte na cor, tá? Que aí sim é garantia de preenchimento, né? De preencher com a verdadeira beleza, tá? Não desistam de buscar a verdadeira beleza, porque vale a pena. E essa verdadeira que vem pelo lado de fora, mas que é muito mais profunda do que isso, que começa do lado de dentro e que aí sim vocês vão se sentir verdadeiramente belas. Um abraço para vocês, contem comigo e até a próxima aula. Espero aparecer por aqui mais vezes para trazer mais conteúdo, trazer mais conhecimento para todas vocês. Um beijinho.